Um leitor atento da palavra de Deus, que já leu o livro de Atos, vai perceber que Deus fez uma grande obra naqueles dias, através dos apóstolos. Lerá no livro de Atos dos Apóstolos como que a igreja se espalhou rapidamente. E você vai ver então, a partir do capítulo de número 13, a chamada primeira viagem missionária. Você vai ver a ênfase na ideia de cidade após cidade alcançada. Você vai ver o evangelho se espalhando. E principalmente a partir dos exemplos de Pedro e de Paulo. Posso dizer ainda mais especialmente a partir do exemplo de Paulo, o grande evangelista das nações gentílicas, daqueles que não eram judeus. A Bíblia diz que as pessoas, quando recebiam esses irmãos, ou quando uma cidade percebia a sua chegada, eles já estavam assim, já tinham ouvido a fama, e alguns chegavam mesmo a se alarmar, dizendo: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. E fico pensando, irmãos, qual é a igreja que vai fazer isto hoje? Qual é o crente que vai ter o quilate de um apóstolo Paulo? Por que ele fez tudo isso? Era mais santo que os demais? Era mais inteligente? Tinha mais recursos? Qual é o diferencial para que eu ou você sejamos poderosamente usados para salvar vidas? Será que o apóstolo Paulo tinha algum segredo de oratória, que tudo que ele falava convencia as pessoas? E é lógico que nada disso é o que fez, ou nada disso explica a obra que foi feita naqueles dias. A igreja que evangelizou o mundo da sua época, o mundo que estava ao seu alcance, não era de gente rica, não eram os mais intelectuais, não tinha a mídia a seu favor, não tinha a máquina governamental injetando dinheiro, incentivando. Ao contrário, irmãos, eles tiveram muitos desafios. O apóstolo Paulo, em particular, por ter sido um líder judaico dos mais proeminentes, quando ele chegava numa cidade, enquanto uns amavam a sua chegada, outros queriam vê-lo morto. Ele estava estragando o espaço deles. E se você é um leitor das cartas do apóstolo Paulo, você verá que ele foi apedrejado, que ele passou fome, que ele foi perseguido, que ele não se julgava o melhor dos apóstolos, ao contrário, o mais pecador de todos, que ele não tinha recursos, muitas vezes ele teve que fazer tendas para poder sustentar a obra. Você verá que ele nem era talvez o mais eloquente na fala. Mas o que estava por detrás desse homem? O que fez deste homem, que podemos chamar um crente como um de nós, o que fez desse homem, talvez o maior de todos os evangelistas de todos os tempos? Não sei se posso dar esse título a ele, mas pelo menos posso te dizer que até a chegada da Reforma Protestante,
Não houve um homem que tivesse tanta coragem, que tivesse enfrentado tantas dificuldades e tivesse alcançado tanto quanto este irmão. E o texto que nós vamos ler hoje vai nos servir para fazermos exatamente esta pergunta. Para atrair pessoas a Cristo, quais são os desafios que eu tenho de vencer? Quais os desafios que estão adiante de você hoje? De que maneira a história que Lucas conta a respeito de Paulo pode tirar você do comodismo, pode tirar você de ser um crente que só se preocupa com você mesmo. De que maneira Lucas nos apresenta a história de Paulo? Porque Lucas não nos apresenta a história de Paulo somente para nos falar de Paulo. Lá no capítulo de número 1, nos versos de 1 a 4, Lucas diz que este livro é entregue à igreja, ou a Teófilo, aquele que ama a Deus, para que ele saiba, entenda, que a verdade da qual nós chamamos, ou a qual nós chamamos Evangelho, o Mestre ao qual nós chamamos Senhor Jesus, é a verdade sublime que precisa ser apresentada a todas as pessoas. E Lucas escreve essa história para que a igreja, nós, não sejamos pessoas voltadas para si mesmas, que buscam só seus interesses, que vivem só para si mesmas, para construir suas próprias casas, mas são pessoas que estão dispostas a olhar para fora de si. O que é que precisa acontecer em nós para não sermos tão egoístas e tão tímidos na nossa fé? O que precisa acontecer em você, irmão, para você ser mais apegado a esta obra? Você tem a obrigação de ouvir esse texto, não o pastor Maurício, mas ouvir o que Deus nos diz nesse texto. E você tem a obrigação de dizer hoje para Deus, diante do que o Senhor diz aqui, eu preciso fazer algo, e eu não sei o que é. Agora, se você ouvir estas palavras, e não tomar uma posição diante destas palavras, se acovardar, lembre-se das palavras de Jesus. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato, que constrói a sua casa na areia. Você pode achar que está construindo bem, você pode achar que está fazendo tudo certo, e que está dando tudo certo, mas logo virão as chuvas, transbordarão os rios, e os ventos soprarão. E lembre-se que Jesus completou dizendo, e foi grande a sua ruína. Atos 14, 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, ou não obstante, seria um termo talvez melhor, porque ele no grego é uma adversativa, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, os contrários a Paulo. Outros pelos apóstolos, favoráveis ao Evangelho.
E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus a coragem de ouvir a palavra com seriedade, com honestidade. Vamos pedir ao Senhor que fale e que nos mova. Senhor, Tu sabes que precisamos de Ti. E precisamos ser guiados pelo Senhor. Ajuda-nos a fazer a escolha certa. Optar pelo caminho certo. Ajuda-nos a construir não somente uma reputação cristã, mas uma vida contigo. Ajuda-nos a não termos apenas a boa teologia, mas a fazer com que esta boa teologia nos leve a uma prática viva do Evangelho, para que Cristo seja atraído, e as pessoas sejam atraídas a Cristo, por verem Cristo em nós. Senhor, abre os nossos olhos para esse texto, os nossos ouvidos, o nosso coração. Por misericórdia clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o apóstolo Paulo está sendo perseguido mais uma vez, porque isso já havia acontecido. É a primeira viagem missionária, mas não é a primeira cidade. Logo no capítulo de número 13, a igreja de Antioquia da Síria, lá na Palestina, eles haviam se reunido, os líderes daquela igreja haviam enviado Paulo e Barnabé para uma missão. E eles saem dali, descem até Chipre, a terra de Barnabé, e dali eles vão entrar na Ásia Menor, ali pela Cilícia, Panfilha. Depois você olha no mapa tudo isso. E eles vão chegar à cidade de Antioquia, lá na Panfilha, outra Antioquia. E lá eles vão pregar o Evangelho. O capítulo de número 13 registra um sermão do apóstolo Paulo em Antioquia, do versículo 16 até o versículo 41. Eu vou falar só uma frase desse sermão mais para frente. E ali muita gente crê no Senhor. Logo na primeira viagem missionária, as pessoas, elas vão ali, elas ouvem, e eles querem ouvir, e o apóstolo Paulo prega mais um sábado ali naquela sinagoga, e o texto diz que toda a cidade foi para a sinagoga, irmãos. Mas a liderança judaica não gostou, a liderança da cidade também não gostou. E curiosamente, não sei porquê, mas o texto diz no verso 50 do capítulo 13, que até mulheres de alta posição, mulheres ricas, também não gostaram. Eu não sei o que foi que Paulo falou, que essas mulheres não gostaram também. E essa gente perseguiu o apóstolo Paulo. E a primeira experiência foi boa no início, mas gente, não sei se você é assim, mas a natureza humana, quase sempre a gente tende a valorizar mais os problemas que as belezas da vida, né? Você pode ter a vida inteira de coisas boas, mas vem uma coisa ruim, te tira do lugar. O apóstolo Paulo foi perseguido, aí ele foge, vai chegar em Icônio, aí você fala, o apóstolo Paulo vai dar um tempo agora, nada. Irmãos, o que faz uma pessoa ser tão fiel a Deus, o que faz alguém se dispor a fazer tanto, mesmo pagando um preço tão alto. E aproveitando que é o mês de aniversário da nossa igreja, está aí no boletim uma mensagem sobre o jovem de 26 anos, Ashibel Green Simon.
Eu ontem estava falando com um irmão, ele falou, só 26 anos, era um garoto. Ele veio casado? Não, ele veio solteiro. Você fala assim, um rapaz de 26 anos está no meio das moças lá em Baltimore, nos Estados Unidos. Você fala, está pensando em casar? Eu acho que sim, que ele já tinha um certo olhar para uma jovem. Mas ele pagou o preço. E louvado seja o Senhor por isso. Que aqui estamos nós. Há 157 anos. Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós neste culto. Quem quer atrair pessoas a Cristo, precisa ter consciência de que a lealdade a Cristo, ela não é provada, ela é melhor provada quando seguimos em frente, superando lutas e perseguições. Gente, por que seguir a Cristo quando tudo está fácil? Quando nada lhe é exigido? Quando nenhum preço a mais do natural da vida lhe é colocado adiante de você? Desculpa, eu não quero ser exagerado, mas isso talvez não prove nada. Eu quero ver você seguir a Cristo quando a sentença de morte estiver sobre a sua vida. Eu quero ver você seguir a Cristo. Não precisa ser tão grave, não. Quando você tiver que dizer não para alguém. Eu quero ver você seguir a Cristo. Pior ainda, quando você tiver que dizer não para você mesmo. A nossa lealdade a Cristo, ela é melhor provada quando seguimos em frente, superando as lutas, irmãos, superando os desafios, superando as decepções. É uma grande ingenuidade imaginar uma vida cristã sem problemas. É coisa de criança na fé. Achar que seguir a Cristo vai fazer só sorrir. Antigamente a gente cantava aquele cântico. Como é que é o tropeça aqui e cai a colar, gente? Como é? Dê um sorriso só. Tropeça aqui, mas continua sorrindo. Não é bem assim. Algumas vezes, lágrimas. Algumas vezes, choro, pranto. Algumas vezes, espinhos. Mas sempre fiéis, nós a Ti seguiremos. Jesus Cristo havia dito, o mundo vos odiará, porque odiou a mim, disse Jesus. No mundo passais por aflições. Em Icônio, Barnabé e Paulo entraram na sinagoga. Eles falaram de tal modo que muita gente creu. Que grande alegria. Que momento entusiasmado para Paulo, para Barnabé. Lucas podia ficar horas escrevendo sobre as conversões, contando histórias particulares, quem sabe de um que era bandido e agora é crente, quem sabe de um que era feiticeiro e agora serve ao Senhor. Mas esse não é o foco de Lucas. Lucas não vê a igreja se fortalecendo com doces e gostosuras. Lucas logo em seguida diz assim: mas os judeus incrédulos incitaram, irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. O foco de Lucas não é as delícias, e tem muitas delícias da vida cristã. O foco de Lucas é fortalecer a fé dos crentes, dando fibra, fortalecendo as fibras do nosso caráter. E essas fibras só se fortalecem quando a gente segue adiante, no meio das nossas lutas, irmãos. Com certeza houve alegria. Muitos foram atraídos a Jesus.
A intrepidez de Paulo e Barnabé eram coisas louváveis. Lucas as registra no verso de número 14. Mas é perceptível que a ênfase de Lucas não é neste ponto da vida com Cristo. É mostrar a reação destes homens quando as coisas não vão bem. Assim como em Antioquia, alguém se levanta contra. Assim como em Antioquia, alguém começa a incitar pessoas. Assim como em Antioquia, Paulo está lá, quem sabe, pregando e alguém apontando o dedo, contando os defeitos dele. Assim como em Antioquia, eu e você temos experiências desagradáveis. Assim como em Antioquia, aconteceu em Icônio de novo. Novamente, Senhor, nós estamos fazendo a Tua obra, nós estamos pregando o Evangelho, de novo alguém se coloca contra nós. Vocês acham que Paulo não sabia que isso era possível? Eu quero citar então agora o sermão que ele pregou, que está registrado no capítulo 13, no verso 40 e 41. Você acha que quando Paulo chega lá e diz para eles assim, que eles são os desprezadores de Deus, você acha que o apóstolo Paulo achava que eles iam aplaudi-lo facilmente? Olha o que ele diz: notai, pois, que não vos sobrevém o que está dito pelos profetas. Irmãos, o apóstolo Paulo chega lá, ninguém conhece o apóstolo Paulo, ele vai pregar pela primeira vez, a primeira vez na cidade, primeiro sábado em Antioquia. E você pensa que ele tinha um sermão assim do tipo: irmãos, agora se vocês vierem para o Evangelho, a vida de vocês vai mudar, e nada de ruim vai acontecer. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para quê? Primeiro, para um grupo de judeus, que se achavam os donos da verdade. Ele vai dizer para eles assim: notai que não vos sobrevenha o que foi dito pelos profetas. Ele vai dizer: vocês estão contra os profetas. A palavra: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Aquilo que Lucas está registrando contra eles, a respeito do próprio profeta Abacuque, quando o profeta Abacuque pergunta para Deus: o que é que está acontecendo? E Deus fala: isso aí é contra vocês, porque vocês são pecadores. Paulo está dizendo para aqueles judeus. Você acha que Paulo não sabe que essa palavra é um potencial de perseguição enorme? Eu acho que se Paulo fosse o governo americano, ia colocar em estado de alerta máximo contra terrorismo anticristão. Paulo estava ciente. Ele estava propondo uma bênção, mas estava ciente dos riscos, do efeito da pregação da verdade. Aqui talvez a gente não perceba tanto, mas quem é um cristão secreto na Coreia do Norte, quem é um cristão da igreja do deserto na Arábia Saudita, sabe o perigo que a verdade representa. Mas a nossa lealdade a Cristo é melhor provada quando estamos dispostos a ir em frente, vencendo lutas, irmãos. Você não se envergonha como eu me envergonho? Porque às vezes nós não queremos vencer coisas muito menores. Nós somos afastados da obra
por outros interesses que nós não queremos perder. Eu não sei o que é que Deus pensa da igreja dos nossos dias, mas a julgar pelo que Ele está dizendo aqui, não acredito que Ele pense de nós aquilo que Ele disse em Hebreus capítulo 11, homens dos quais o mundo não era digno. Acho que nós estamos vivendo um cristianismo que precisa de mais fibra. Não podemos escolher a fuga em lugar da luta. Quem quer atrair pessoas a Cristo, precisa ter esta fibra, irmão. Você não atrairá a sua família a Cristo, sendo este crente, sem interesse pelas coisas do Senhor. Ao contrário, as pessoas falarão de você que você é um interesseiro, dirão que você é um egoísta, e dirão que esse evangelho que você segue é pequeno, porque a sua vida com este Cristo é pequena. Você não está disposto a pagar preços. E como eu não quero me delongar, e eu gostaria, mas não vou, eu quero ir para os versículos que estão adiante, versos 2 e 3. Eu fico me perguntando, tudo bem, eu sei que o Paulo era um homem de caráter, mas será que era no seu caráter que ele estava se assegurando? Ou quem sabe ele era muito valente e ele gostava de uma briga, então ele ia lá só para brigar? Acredito que não. Porque Lucas, quando ele vai registrar a história de Paulo, parece que ele vai justificar esta coragem nesses 2 versos, quando ele diz assim: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali, 3 e 4, aliás, não, 3, versos 2 e 3, isso mesmo, desculpe. Demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma força e uma segurança no seu chamado que nos parecem inabaláveis. Eles tinham uma convicção do que haveriam de fazer. Mas o que dava forças a Paulo? O que é que fez desse homem esse homem de fibra? É que ele sabia que o que ele fazia era obra de Deus, e que Deus estava com ele. Perceba como Lucas constrói isso, de maneira a dizer que a pregação ousada, ela era realmente estabelecida não em si mesma, mas porque junto com aquela pregação ousada, Deus deixava claro às pessoas que Deus estava com aqueles homens. Em outro lugar, alguém vem chamar o apóstolo Paulo, no mundo grego, vem chamar o apóstolo Paulo de um deus grego. Os deuses vieram aqui. Eles não tinham entendimento, mas quando eles olhavam aquele homem, a convicção daquele homem, a disposição daquele homem, e o que aquele homem realizava, na verdade, que Deus realizava através daquele homem, a mente gentia, a mente gentílica, a mente grega, aqueles homens acostumados com uma outra mensagem, que criam em deuses falsos, eles falam assim: isso deve ser um Deus, não é um mero homem. Nós sabemos, era um mero homem, sim. Um homem que confessou pecados em Romanos 7. O mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero não faço. O miserável homem que sou. Um homem que disse: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Nós sabemos que era um homem, mas era um homem que se entendia pecador. Ele não estava baseado nele. E às vezes é um dos nossos erros, porque a gente acha que para fazer a obra do Senhor a gente tem que saber muito, a gente tem que ser muito santo, que talvez só os grandes homens são capazes. Aliás, o nome do apóstolo Paulo
Eu não tenho bem a referência disto, mas já ouvi isto. É um contrário de Saulo, porque Saulo, de Saul, dá a ideia de um homem grande, e Paulo, um homem pequeno. Eu acho que a minha referência se chama Abel José de Paula. Depois vocês perguntam para ele. Irmãos, ele se dispôs a permanecer ali por muito tempo. Lucas constrói dizendo que o entretanto seria a ideia de, apesar de tudo isto, enquanto tudo isto acontecia, Paulo não foi para casa chorar. Paulo não escreveu uma carta para Pedro dizendo: Pedro, a coisa está difícil. Será que tem jeito de me mandar, quem sabe, uns 3 valentes de Davi aqui para me proteger? Enquanto tudo isso acontecia, Lucas usa uma palavra que diz assim: permaneceram ali. Só que o permaneceram ali é tão forte que o nosso tradutor disse assim: demoraram. Ficaram ali muito tempo. Icônio talvez tenha sido a cidade da primeira viagem missionária em que Paulo tenha permanecido mais tempo. Talvez seja a falta da consciência da companhia de Deus que faz você tão tímido. Talvez você não tenha sensibilidade para ver Deus agindo. Ou então você não tem olhos, você está distraído. Está olhando demais para outras coisas. Quem põe a mão no arado, já foi dito por esta manhã. Mas foi lá na nossa reunião, né, presbítero? Não pode olhar para trás. Quem sai do barco e põe o pé nas águas, como Pedro pôs, não pode olhar para os lados, tem que olhar para Deus. Eu acredito, irmãos, que nós somos uma igreja que tem uma frágil consciência da presença de Deus na igreja. Nós achamos, em alguns momentos, que somos um ajuntamento de pessoas que fazem as coisas baseadas na sua sabedoria. E nós achamos que Deus vai fazer a obra se nós formos muito melhores, iguais talvez outras pessoas. Mas é através de você que Deus quer operar. O apóstolo Paulo e Barnabé permaneceram ali, mas eles não só permaneceram ali muito tempo, eles pregaram ousadamente. Ou seja, eu sei que eu não estou agradando, mas Deus é comigo. Deus é comigo. Ele se dispôs a permanecer ali porque sabia que Deus estava agindo. Paulo não estava contando vantagem de que havia sinais e prodígios. Aliás, Lucas está deixando claro, como escritor aos Hebreus, que aqueles sinais eram apenas Deus. Apenas é uma palavra que parece pequena para dizer isto. Aqueles sinais eram resultados do desejo de Deus de mostrar evidente que aquela era uma obra do Senhor. Você precisa entender isto. A sua vida, o seu trabalho para o Senhor, precisa desse entendimento. O nosso problema não é a crise financeira, é a crise da falta de fé. O nosso problema não está nos relacionamentos, mas é que nós achamos que a igreja é uma igreja sem Deus. Quando eu entendo esta obra como uma obra de Deus, eu entendo até a diferença das pessoas. Diz Isaías que com Deus o menor virá a ser o maior, e o mínimo uma nação forte.
Me parece que isso aqui é um eco do que Lucas havia registrado no capítulo 5. As palavras de Gamaliel, professor de Paulo. Quando eles estão lá julgando Pedro e João, que eles estão querendo prender, mandar calar. Não tinha esparadrapo, né? Pôr um negócio na boca deles, não sei o que. Fechar a boca deles para eles não pregarem. Gamaliel olha para todo mundo e com sabedoria diz: se esta obra vem de homens, ela morre. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Paulo sabia disso. Você sabe? Ou você perdeu o senso do poder de Deus? Lembra, esse é um eco do Evangelho. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. Não para vocês serem os mais exibidos dos homens, mas para vocês fazerem a minha obra. Quem quer atrair pessoas a Cristo precisa ter essa consciência da presença de Deus e do fato de que a obra é Deus quem faz e não os homens. Não confie na sua capacidade de fazer boas coisas. Não confie na retidão dos seus líderes para que a igreja faça alguma coisa. Sem dúvida é muito bom fazer boas coisas. E sem dúvida é muito bom ter líderes que andam em retidão. Mas não é isso que garante o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação das pessoas. O versículo de número 4 e 5, 4 a 7, nós vamos ver o final deste episódio. Parece curto o que Lucas está dizendo. E eu ouso dizer o seguinte, que é curto de propósito. Porque foi bastante extenso em Antioquia, ao descrever o sermão, ao contar a história de como chegaram lá. E aqui em Icônio, fala muito pouco, é curto de propósito. Porque o objetivo de Lucas não é mostrar como Paulo é bom na oratória. O objetivo de Lucas é mostrar como o Evangelho prosseguia sempre. Por isso ele começa assim: dividiu-se o povo da cidade, uns pelos judeus, outros pelos apóstolos, uns contra e a favor em relação a Paulo e Barnabé. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo Paulo e Barnabé dessas coisas, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Irmãos, deixa eu explicar, talvez você esteja pensando, será que Paulo está correndo da briga agora? Não, não é isso. Nós temos um ditado popular que diz o seguinte, que cão mordido de cobra tem medo até de qualquer coisa que se pareça com uma cobra, inclusive linguiça. É a tendência natural de evitar qualquer coisa. Se você sofreu, você tem a tendência natural a evitar qualquer coisa que se pareça com aquilo que te levou ao sofrimento. Tudo bem, nem acho que seja uma coisa ruim. Acho que é bom ser precavido, prevenido. Mas existem coisas que não são resolvidas assim. Tem coisa na vida que a gente não pode resolver. Isso já me aconteceu um dia e está para acontecer de novo. Às vezes a gente tem que enfrentar. Algumas coisas a gente não tem como correr. Algumas a gente tem como correr, mas não deve. Pode ser que em alguma situação particular seja mais sábio dar um tempo. Mas não se aplica à tarefa de atrair pessoas para Cristo. A tarefa de atrair pessoas para Cristo
Ela exige que você vença o desafio de ter disposição, de continuar sempre. A perseverança é uma virtude cristã. Leia depois Tiago. É preciso ter perseverança, irmãos. Nós estamos num mundo de tendência à fuga. As pessoas não perseveram. Existem coisas que às vezes é mais sábio dar um tempo. Tudo bem. Não sejamos radicais. Mas isso não se aplica ao Evangelho, ao trabalho de atrair pessoas para Cristo. Atrair pessoas para Cristo é a razão de sermos filhos de Deus. Porque quando atraímos pessoas para Cristo, essas pessoas vão cumprir o propósito de sua existência, que é adorar. E nós estamos aqui para adorar e levar outros a fazer isto. Precisamos vencer qualquer obstáculo. Precisamos continuar. Paulo estava percebendo uma situação difícil. Estava fugindo ao controle, é verdade. Irmãos, eles não estão fugindo porque estão com medo. Simplesmente, esse negócio de evangelho está ficando perigoso. Vamos dar um tempo. Não, eles sabiam que tinham de sair, porque talvez a própria igreja iria sofrer. Mas o texto diz, quando eles fugiram para Listra e Derbe, para Licaônia e circunvizinhança, verso 7. Vamos dar um tempo? Não. O que eles foram fazer? Anunciar o Evangelho. A disposição de continuar a obra de atrair a Cristo é uma das mais atraentes qualidades do cristão. Quando as pessoas olham para você, elas têm de ver isto. A sua perseverança não é só uma virtude que agrada a Deus, é uma ferramenta para atrair pessoas a Cristo. Irmãos, nós atraímos pessoas a Cristo quando pregamos a verdade, mas atraímos muito mais quando mostramos a essas pessoas o que a verdade faz em nós. Quando um crente não levanta da cama, porque está com preguiça de servir ao Senhor, ele está dizendo para os seus filhos, Cristo não é nada para mim. E ele não está atraindo seus filhos para Jesus. Ele vai colher esses frutos, eu sei. E eles não são bons. Que Deus tenha misericórdia. Mas quando uma mãe, um pai, estão dispostos a pagar o preço para mostrar a seus filhos que amam a Jesus, estes filhos, até aqueles que se desviam, como hoje nós ouvimos lá do presbítero Cláudio, minha mãe orou por mim, quando eu estava fora do Evangelho. Esses filhos, por causa deste exemplo, deste poder da perseverança, esse poder atraente de ver um cristão que vai adiante, sempre, isso conquista, porque isso é o Evangelho, pregado pela vida. Essa força que nos faz persistir vem de Deus. Vem de Deus. É uma amostra da presença de Deus. É uma amostra da presença de Deus. Lembre-se disso. A perseverança. Tem muita gente
querendo conquistar outros, na conversa, tentando provar como Cristo é bom a partir das Escrituras. Não estou dizendo que não deva fazer isso. Mas prove também como ele é importante para você. Acredito que isso que estava por detrás do pensamento de Jesus quando ele disse: quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Quem não deixar campos, fazenda, por amor de mim, não é digno de mim. Quem não souber abrir mão de si mesmo, por amor de mim, não é digno de mim. Me desculpe, irmão, mas eu tenho que dizer, faça uma revisão do conceito de cristão que você está adotando para si mesmo. Cristão não é só uma declaração formal de que eu aceito Cristo. Cristão é uma declaração de vida. Eu faço como Cristo. Agora, me desculpa, não põe a culpa em mim, põe a culpa em você. Você não pode dizer para ninguém que não fez, porque a liderança não fez, porque meu pai não fez, porque meu avô não fez, porque a igreja não fez, porque alguém não fez. Você tem que ter a coragem de se assumir diante de Deus. Você tem que ter essa fibra, no mínimo, esse caráter. Falar, eu sei que o pecado está em mim. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens. Nós atraímos pessoas para Cristo quando vivemos e pregamos o Evangelho. O que Lucas está propondo é esse padrão de reflexão. As pessoas precisam saber da nossa vida que nós amamos a Deus acima de tudo. Acima de tudo. E não existe exemplo melhor de alguém que deixa tudo para fazer a obra de Deus e que vai em frente, vencendo todos os obstáculos. Não existe ninguém melhor para exemplificar a consciência da presença de Deus numa vida. Não existe ninguém melhor para nos ensinar a respeito de superar oposição e vencer obstáculos que o exemplo que está ali naquela mesa, que Jesus Cristo. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, o amor de Jesus Cristo nos constrange. É por isso que nós precisamos dessa mesa. Essa noite nós voltaremos o olhar para a mesa do Senhor e para este sacrifício. E não existe exemplo melhor. E a questão é você participar dela, fazendo o voto de olhar mais para Ele, que deu a vida por você. Nós não precisamos ser super crentes. Nós só precisamos ser pessoas que desejam estar nas mãos do Senhor. Nós não precisamos ser uma super igreja. Nós só precisamos ser honestos com a nossa fé. Nós não precisamos de nada que esteja em nós. Nós precisamos de Cristo.
Que o Senhor nos ajude a viver na força do seu poder. E que isso atraia pessoas a Cristo, por meio de uma vida dedicada e voltada ao Senhor.